Olá, tudo bem? Hoje vou compartilhar com você uma receita maravilhosa de quibe frito que não desmancha e a massa fica crocante por fora e macia por dentro. Então vamos começar! Aqui na bacia eu tenho 500 gramas de trigo para quibe. Esse trigo precisa ser hidratado com água e para essa quantidade de trigo vou colocar 650 ml de água filtrada e em temperatura morna. Pronto, agora precisa misturar bem os ingredientes para o trigo absorver a água. E a próxima etapa é deixar esse trigo descansando por 2 horas. Para temperar o quibe, separei um dente de alho grande, uma cebola grande e 2 maços de salsinha. Os ingredientes do tempero que vai no liquidificador é a cebola descascada e cortada, o alho descascado e amassado. Coloque também 1 colher de sopa de sal. Essa medida não é rasa e nem muito cheia. E vou adicionar 40 ml de água filtrada. Bata todos esses ingredientes no liquidificador até formar uma pastinha. Pronto, já está ótimo. Reserve por enquanto. 2 horas depois, podemos prosseguir com a receita do quibe frito. O trigo está bem hidratado. Observe que ele dobrou de volume. Agora é só mexer o trigo com uma colher ou uma espátula para ele ficar bem soltinho. Está ótimo! Posso começar a adicionar os próximos ingredientes na massa do quibe. Antes, vou colocar os temperos que batemos no liquidificador. Em seguida, misturar muito bem. Nesta receita de quibe, vou colocar 560 gramas de carne moída. Na descrição do vídeo tem todos os ingredientes anotados. Logo após, vou acrescentar a salsinha bem picadinha. 1 colher de sopa rasa de sal e pimenta do reino a gosto. A massa do quibe precisa ser sovada. Então é o que eu vou fazer agora com as mãos limpas e higienizadas, vou sovar até dar o ponto. De início, pode ir apertando com as mãos para incorporar os ingredientes e também apertando a massa com o punho da mão fechada. Dez minutos depois, a massa está bem misturada, só que ainda não está no ponto para fazer o quibe frito. E como que eu faço para saber o ponto? Bom, é simples, eu tento abrir a massa na palma da mão e modelar. Se ela se quebrar facilmente, significa que ainda não está pronta para modelar. Então, eu volto a sovar a massa por mais 10 minutos ou 15 minutos e repito o teste novamente. Observe que depois que sovei por mais um tempo, os ingredientes ficaram com uma textura uniforme. A massa fica macia, maleável, levemente pegajosa, firme, só que flexível. Ela fica maleável e tem a capacidade de esticar conforme vamos modelando, sem se romper com facilidade. Está perfeito, esse é o ponto. E o segredo do quibe para ele não desmanchar quando você for fritar é esse: precisa sovar bem a massa. Vou transferir a massa do quibe para uma assadeira porque fica mais fácil para eu retirar as porções na hora que eu for modelar.
Esse quibe vai ser recheado com requeijão cremoso de bisnaga. Eu separei um pouco nesse potinho para não sujar a bisnaga de requeijão. Neste outro potinho, eu tenho um pouco de água filtrada para umedecer as mãos, a colher e a faca que eu vou utilizar na massa do quibe. Então, vamos lá. Umedeço a faca com a água para ficar mais fácil de dividir a massa, mas você pode fazer da forma que preferir. Por exemplo, esse quibe recheado vai ter o peso final de 80 gramas. Com a prática, eu consigo sentir a quantidade de massa e do requeijão que pego com a colher, mas você pode utilizar uma balança para você definir qual que vai ser o peso do seu quibe, tá? Eu pego uma porção da massa do quibe com a colher de sopa. Faço uma bolinha. E vou achatando ela com a parte interna da palma da mão. O requeijão cremoso eu coloco meia colher de sopa. E esse requeijão não tem amido nos ingredientes, tá? Ele é bem mais saboroso. E depois fecho o quibe modelando a massa com as mãos até ficar no formato onde as extremidades são mais finas em comparação com a parte central. Se eu exagerar na quantidade do requeijão, eu não vou conseguir fechar a massa do quibe. Por isso que é importante definir uma quantidade de recheio para que não seja pouco e nem muito. Esse quibe é ótimo para variar no cardápio da semana e servir também no happy hour. E com essa mesma massa pode fazer o quibe de festa que fica entre 20 a 25 gramas e podem ser simples ou recheados. Viu como fica lindo? Agora é só repetir isso com toda a massa. Essa receita de quibe teve o rendimento de 30 unidades, pesando 80 gramas cada. A temperatura do óleo para fritar o quibe precisa estar quente no ponto que, ao colocar um pedaço pequeno da massa do quibe cru no óleo, ele afunda até o fundo da panela e instantaneamente sobe para a superfície. Na minha panela, eu consigo fritar de 3 em 3 ou até 4 unidades por vez. E um detalhe importante, o óleo precisa cobrir todo o quibe. Assim que ficarem dourados, já pode retirar do óleo e deixar secando no papel toalha. Uau! Olha só o resultado final desse quibe frito recheado. Simplesmente maravilhoso! Está bem sequinho e também muito cheiroso. Vou partir o quibe para você ver como ficou o recheio. Olha isso! Bem recheado. Está macio, suculento e totalmente crocante por fora. Olha essa casquinha! Que delícia! O quibe frito fica mais gostoso ainda acompanhado de um limão espremido, molho de pimenta ou coalhada seca. Perfeito!
Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até o final. Eu desejo muita paz e sucesso para você e aguardo a sua companhia na próxima receita. Beijinhos e tchau!